Fala galera, como é que vocês estão? Hoje eu vim trazer um tema abordando assim os principais temas que eu acho importante você estudar para a prova oral da Polícia Civil de São Paulo. São temas assim que eu considero assim arroz e feijão, né? Eu sempre acreditei que você fazer o básico, né? Com um pezinho ali no difícil, você consegue conquistar assim a sua aprovação. Eu já passei por essa fase da prova oral, principalmente conforme acredito eu que esteja chegando mais perto, né, de vocês passar por essa etapa. Então a gente vai ficando mais ansioso, a gente vai ficando mais nervoso, a gente vai querendo estudar um monte de coisa que, ao meu ver, eu acredito que a chance de cair é bem pequena. Então você quer fazer muito e às vezes chega lá na hora e é te cobrado algo simples e você não consegue responder com eficiência. Isso vai fazer, né, você tirar uma nota um pouco mais baixa. Então o que acontece? Eu separei alguns tópicos da disciplina de português, da disciplina de Constituição Federal, até deixei aqui separado. E eu vou tentar auxiliar vocês, né? Tipo assim, cara, o que que você acha, Eric, que eu tenho que estudar assim o básico assim para me conseguir ir bem nessa prova oral. Bem, eu estou aqui para ajudar vocês, né? E eu também gostaria que fizessem um vídeo assim, porque iria me dar um norte. Então, espero que esse vídeo seja de grande valia. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês coloquem aqui no comentário que eu vou tentar responder, né? Da forma mais sucinta e que possa agregar para o auxílio nessa prova oral, tá bom? Então vamos lá. Olha, a primeira matéria que eu acho que tanto para o cargo de investigador, escrivão, seja lá qual cargo você for fazer, eu acredito que a primeira matéria que você tem que cair bastante, assim, pegar com mais afinco seria português, porque é uma matéria com um mundo de coisas para você estudar, né? E, cara, eu acho que se você tiver bem em direito, em criminologia, mas você não tiver muito bem em português, talvez isso vá te causar uma diferença na hora das vagas, tá? Então, cara, pega bem português, né? E que estudar de português, Eric? O que você acha que, tipo assim, eu tenho que nessa reta assim que é bem provável que em breve aí venha acontecer a prova oral, o que você acha que eu tenho que pegar mais afinco? Olha, se você dá uma olhada, o maior número de questões de português foi na parte da análise sintática ali, né? Foi na parte de tipos de sujeito. Então é muito importante que você consiga analisar uma frase, né, sintaticamente, né, e descobrir qual o tipo de sujeito. Se o sujeito ele é oculto, se o sujeito ele é indeterminado, tá? Se o sujeito ele é inexistente, beleza? Então, só essa partezinha, por mais que seja bobeira, você já aprende coisa pra caramba. Você já aprende sobre os verbos impessoais, que normalmente vão gerar sujeitos inexistentes, né? Ah, pode dar um exemplo de verbos impessoais? Posso, pô. Por verbo haver, né? Com sentido de existir, né? Ele é impessoal. O verbo que denota um fenômeno da natureza, como o verbo chover, gear, é, o verbo fazer, né, com tempo, como denota tempo. Então, tipo assim, já são dicas que você já vai conseguir na hora ali descobrir quais são os tipos de sujeito. Então, acredito que se você pegar essa parte aí, você vai se dar bem, beleza? Existem inúmeras questões que às vezes o sujeito está até ali presente e a pessoa não consegue identificar, beleza? Preste atenção que o sujeito não necessariamente já vai estar assim, João e Maria, você tem que saber identificar, né? Então, eu acho bem importante você conseguir analisar uma frase sintaticamente. Mas para você analisar uma frase sintaticamente, você também tem que aprender morfologicamente. Então é bom deixar bem separado o que é análise morfológica e o que é análise sintática. Cara, o que seria uma análise morfológica, Eric? Cara, vai ser a morfologia realmente da palavra. Você identificar
se ela é um adjetivo, se ela é um advérbio, se ela é um verbo, se ela é uma preposição, beleza? Por exemplo, João matou Maria, né? Aí você olha assim, cara, analisa essa frase morfologicamente. João é um substantivo, beleza? Matou é um verbo. Maria é um substantivo. Isso é analisar morfologicamente. É diferente de você analisar sintaticamente, beleza? João matou Maria. Normalmente, como a gente está falando de tipos de sujeito, quem matou? João. Então, João é o sujeito. Então, tá vendo como é que eu estou analisando sintaticamente, beleza? Então, é bem importante deixar isso bem separado na sua cabeça. São, assim, conceitos que às vezes para algumas pessoas isso parece ser simples, mas para outras pessoas não, tá bom? Então pega legal aí nesses tipos de sujeito em português. A outra coisa é a conjugação. Cara, é importantíssimo você aprender a conjugar. Você vai ver que o examinador vai chegar para você e vai falar assim, conjuga o verbo amar, né? Por exemplo, conjuga o verbo amar no modo indicativo e o tempo no presente, né? Eu amo, tu amas, ele ama. Eric, tem que saber todas as pessoas. Não, às vezes ele vai te falar assim, conjuga o verbo amar na, sei lá, na terceira pessoa do singular. Então, na sua cabecinha, em silêncio mesmo, você pode ficar, eu amo, tu amas, ele ama. Beleza. Excelência, ele ama. Você tá com dúvida? Pega normalmente, se eu te oferecerem, né? Na minha época, tinha uma folha para você escrever, então utiliza a folha, né? E dá a resposta. Então você tem esse tempo para você conseguir tirar a melhor nota possível, né? Aquele é o seu tempo, beleza? Conjugação é bem importante, então aprende lá o modo indicativo e o subjuntivo. É muito importante que você esteja bom nesses dois modos. Depois você vai para o imperativo, que às vezes se tu aprender o indicativo e o subjuntivo, já são técnicas boas para você aprender o imperativo, beleza? Tranquilo? Outra coisa são as figuras de linguagem. Gente, cai muito figura de linguagem, não cai? Tipo assim, quem já está fazendo as últimas perguntas de 2022 vai ver que figuras de linguagem cai bastante. Tá? E cai tanto em como definir o que é uma metáfora, o que é uma ironia, o que é uma catacrese, o que é uma prosopopeia ou personificação. É importante vocês gravarem os sinônimos, tá? Escreve aí sinônimos, por quê? Porque às vezes o examinador vai estar cansado de repetir ali prosopopeia e fala personificação e você só decorou que era prosopopeia e se lascou, entendeu? Então é bem interessante vocês pegar essa parte do sinônimo, tranquilo? Então vamos lá, Eric, qual que você acha que as figuras de linguagem que mais cai? Disparado, metáfora, tá? Depois ironia também cai bastante, tá? Depois, sei lá, catacrese, que é uma característica, né? Depois sinestesia, depois prosopopeia, eufemismo, tá? Então, eufemismo também, né? Cara, são figuras de linguagem que eu acho que é importante você levar para sua prova. Então, pega bem tanto na definição da figura de linguagem, quanto exemplos de metáfora, exemplos de ironia, exemplos de prosopopeia, né? Exemplos de hipérbole também, que hipérbole seria exageros, né? Beleza? Morri de fome, por exemplo, né? Então, acredito que essa parte é bem interessante, cai bastante. Depois as decorebas, olha, eu acho que aqui é o calo de muita gente, né? Decoreba é um mundo, é um fim de coisas para se decorar. Mas eu aconselho você pegar os coletivos, tá? Coletivos cai bastante, né? Expressões idiomáticas, né? Às vezes cai também. Mas se eu fosse colocar coletivos e locução adjetiva, tá? Depois você pega expressões idiomáticas,
Você pega ali feminino, masculino, né? Qual feminino de, sei lá, de, de padre, qual feminino de artesão, né? São simples, né? Mas, sei lá, de repente você esquece. Depois plural, né? Plural das palavras, principalmente plural das palavras compostas também cai bastante, beleza? Mais o que hífen, né? Caramba, Eric, é tanta coisa para gravar assim, é muita coisa. Por isso que em português você tem que dar um gás a mais. Então pega essa parte assim, coletivos, principais coletivos que eu acho que dá dúvida na cabeça. Aquele lá de quadros, né? Que é o Pinacoteca. Aquele de gravuras, né? Que é o Iconoteca, beleza? Agora quando cai discoteca, cinemoteca, pô, é fácil, né? Tem o Hemeroteca, né? Que é uma junção ali de jornais, revista, né? Então é interessante você saber também. Então esses acho que são os mais difíceis. Tem o quando a gente vai para o lado religioso, que seria o bispo, né? Também qual é o coletivo de bispo, que seria concílio, né? Tem o do padre, tem o do cardeal também, beleza? Se eu não me engano, cardeal é conclave ou consistório, né? Então, são coisas assim que normalmente dão branco, então pega essas partes, tranquilo? Mas o que? Acentuação, cara, bem importante também que vocês gravem acentuação. Acentuação, por exemplo, sílaba tônica, o que é uma oxítona, o que é uma paroxítona, o que é uma proparoxítona, saber definir, né? Oxítona é quando a última sílaba tônica, né? Paroxítona, quando a penúltima, e proparoxítona, quando a antepenúltima é a sílaba tônica. Isso aí vai te ajudar bastante para você saber qual, assim, onde acentuar, né? Porque eu aprendi assim, por exemplo, paroxítona terminado em ditongo, sempre acentuado. Por exemplo, relógio, né? Relógio é um paroxítona. Então, as oxítonas terminadas em A, E, O, ENS são acentuadas, oxítonas. Mas quando é o inverso, quando é paroxítonas terminadas em A, E, O, ENS não são acentuadas, beleza? Todas as proparoxítonas são acentuadas, tanto que a própria palavra proparoxítona é uma regra de proparoxítona, né? Então, também acho bem importante essa parte de vocês pegar. Beleza? Então, acredito que esse seria o grosso, né? Eu poderia ficar falando aqui anos e anos sobre português. Peguem, estudem português, beleza? Português é o calo de muita gente, porque vai ter muito profissional aí do direito, né? Pessoas que fizeram direito e tal, que vão se dar bem ali em direito, criminologia, mas vão negligenciar um pouco português. Então, peguem legal, beleza? Espero estar ajudando vocês com essa parte aqui de português. Ficou muita coisa assim? Cara, eu vou resumir aqui, ó. Tipo de sujeito, conjugação, figuras de linguagem, decoreba, plural da palavras composta, hífen e acentuação. Show? Fechou? Ficou coisa pra caraca. Eu sei, ficou. Mas tenta pegar essas partes que eu falei. Vamos lá. Constituição Federal. Beleza. O que eu estudo sobre a Constituição Federal, Eric? A primeira coisa que você tem que estudar da Constituição Federal são os princípios, né? Acho que você saber os princípios expressos e implícitos, né? É importante você ter essa divisão na sua cabeça. Princípios expressos, todo mundo tá careca de saber, né? Até eu tô ficando careca, né? É tipo, cara, é o LIMP. Então, decora o LIMP, beleza? Saiba não só decorar de falar, cada parte ali, o que é o princípio da legalidade, segundo a Constituição Federal, o que é o princípio da moralidade, segundo a Constituição Federal, né? Os princípios implícitos, todos relacionados a sua função de polícia interessante, o princípio da supremacia, beleza? Do interesse público sobre o privado. Então, acho bem importante. Depois, ali, o que você vai? Você vai para o artigo 5º, né? Tudo que tiver relacionado à polícia, por exemplo, invasão de domicílio, interceptação, cara, todas essas paradas assim, sobre os crimes, tudo que você tiver ali, aqueles
inafiançáveis, imprescritíveis, suscetíveis de graça e anistia. Então, cara, é muito importante vocês saberem isso. Pô, o artigo 144 da Constituição, cara, você tem que estar aqui, ó, na veia, tem que estar sabendo na veia, porque você quer ser polícia. Então, você tem que saber o artigo 144, que são as forças de segurança pública, beleza? Então, o que é a Polícia Civil segundo a Constituição Federal no artigo 144, né? O que está escrito lá? Pô, como é que você não vai saber isso, né? Então, pega bem firme nessa parte aí, beleza? Gerações, né? Primeira, segunda e terceira geração. Toma cuidado que eles podem perguntar como dimensão, né? Dimensão é o sinônimo, né? Então você lembra de liberdade, igualdade, fraternidade. Tem gente que fala liberté, igualité e fraternité, né? Nem sei se eu falei certo, mas tem gente que fala isso aí. Então você tem que saber que a primeira geração, a primeira dimensão são aqueles direitos civis e políticos, a segunda geração é socioeconômico e cultural, e a terceira geração seria aqueles direitos transindividuais, né? Seria aqueles direitos mais abrangentes, beleza? Que pega uma coletividade, né? Então você pode dar um exemplo de cada um, saber também um fato histórico de cada geração, beleza? Eles vão querer saber. É bem importante essa parte. Se você não sabe, estude, né? Isso aí vai te servir até para direitos humanos, por isso que tipo, acaba pegando as duas matérias, tranquilo? Mais o que? Direito administrativo, né? Eu ia falar sobre Código de Processo Penal e Direito Penal, só que, cara, isso aí eu quero fazer um vídeo separado do que você vai estudar para Código de Processo Penal e Direito Penal, né? Porque são matérias que, ao meu ver, é o que mais vai cair, né? Código de Processo Penal e Direito Penal, você tem que estar no sangue. Então eu vou fazer uma videoaula só abordando assim que eu acho que pode cair na sua prova oral. Vamos lá. Direito administrativo, você também tem que saber os princípios, né? Principalmente o princípio da legalidade, né? Porque o princípio da legalidade ele aparece tanto na Constituição Federal quanto no direito administrativo, beleza? Nem se fala no direito administrativo de você estudar poderes de polícia, cara, poderes de polícia, aí ali, todos os poderes em si, o poder disciplinar, poder de polícia, poder hierárquico, poder regulamentar, beleza? Então, tem gente que fala que existe o discricionário vinculado também, cara, cai dentro ali, estuda essa parte, é uma parte que eu, ao meu ver, também tem grande chance de cair. Abuso de poder, né, que é dividido em dois, em excesso de poder e desvio de finalidade, você tem que saber dar um exemplo de cada um, beleza? Ato administrativo, o que é um ato administrativo, né? É uma manifestação de vontade unilateral que com o fim de atingir o interesse público, então você tem que saber definir o que é ato administrativo, tranquilo? Show? E é isso, gente. Tipo assim, tá ficando bem grandinho já o vídeo. Espero ter ajudado vocês. Depois eu vou fazer o seguinte para vocês. Eu vou trazer a LOPE, o que eu acho que você tem que estudar na LOPE, o que eu acho que você tem que estudar no Código de Processo Penal e no Direito Penal, beleza? E eu vou finalizar esse vídeo falando o seguinte, cara. Tenta pegar o arroz e feijão, né? Ah, mas eu sei, eu tô sinistro, eu já tô estudando não sei quanto tempo. Olha, às vezes a gente acaba dando um branco naquelas coisas que a gente acha que é muito fácil. Então faz uma promessa para você mesmo, senta na frente do espelho ou faz com seu amiguinho aí, tipo, perguntas fáceis e vê como é que você vai se sair. Se você estiver indo bem, né, não adianta você construir um prédio se as colunas não estiverem fortes, né? Então pega essas partes, porque vamos ser lógico, né? Vamos pensar com a lógica. Qual a chance de cair uma questão super difícil? Bem pouca. E qual a chance de você acertar uma questão super difícil? Bem pouca. E mesmo que você saiba, às vezes você vai estar tão ansioso, tão nervoso, que às vezes pode te dar um branco, né? Não estou falando que estou desejando isso para você não, mas não estou falando que você não tem que estudar, você realmente tem que estudar, mas se dedica agora, praticamente, não sei quando, eu não tenho nenhuma informação privilegiada de quando vai ser prova oral, mas acredito que deve estar bem próximo, né?
Então, tenta pegar essas partes assim mais simples, né? Reforçar. Que eu acho que é isso que vai te dar o diferencial nessa etapa da prova oral. Beleza? Então já tá ficando 20 minutos de vídeo. Eu vou gravar um parte 2, né? Sobre Código de Processo Penal, Direito Penal e LOP. Espero estar ajudando vocês, né? E que vocês possam, né, adentrar nessa instituição maravilhosa que é a Polícia Civil de São Paulo. Vocês vão adorar, independente do cargo que vocês fizeram, se é para investigador, para escrivão, ou para delta, ou para perito, beleza? Espero estar contribuindo com pouco conhecimento que eu tenho, né? Eu sou bem sincero para vocês, eu tenho muita dificuldade, assim, de gravar, às vezes, alguma coisa. Então, eu acho que se você ver, ouvir e escrever, né? Escrever, ressalto muito bem, escrever, vocês vão ter mais facilidade em absorver o conteúdo. Tranquilo? Valeu, tchau, tchau.